Pai amantíssimo, fonte de luz, de amor e de sabedoria, pedimos que nos envolva, serenando o nosso coração, acalmando a nossa mente, para que durante a palestra possamos receber todos os benefícios que a espiritualidade amiga disponibiliza para nós, nos auxiliando, nos tratando, nos amparando, enquanto estamos aqui ouvindo a nossa palestra. Uma equipe de benfeitores envolve a cada um de nós, nos ajudando nos processos de cura e nos processos de aprendizado que temos na nossa jornada. Vamos nos colocar à disposição, vamos nos colocar em sintonia, para que esses benefícios possam ser aproveitados. Agradecemos profundamente a oportunidade de estarmos aqui e pedimos que envolva cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. A semana passada, o tema foi na ausência do amor, né? Hoje nós vamos falar na presença do amor. Então é um complemento ao tema que nós ouvimos na semana passada. E Emmanuel, como sempre, traz sempre uma poesia para cada um de nós no texto que ele apresenta, né? Então eu vou detalhar cada item do texto que ele apresentou para nós, porque eu achei que a gente tem que falar de cada item, porque esse tema eu considero talvez um dos mais importantes. Bom, toda vez eu falo que o tema é importante, né? Acho que vocês devem mas eu considero importante, porque a gente vai falar de amor. E amor é o que tem que mover a nossa vida. Isso é o que tem que mover a nossa vida. Então, para mim é um tema muito importante. O Emmanuel detalha assim de uma forma muito preciosa. Então, nós vamos ir de detalhe por detalhe. Ele primeiro começa dizendo o seguinte: quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. Olha bem essa frase, quer dizer, quando eu aprendo a amar, eu aprendo a compreender. E ele vai destrinchando esse tema. Queria só fazer um parênteses para dizer que nós temos no Livro dos Espíritos um capítulo inteiro dedicado à lei do amor, tá? E ele está no livro 3º, junto com leis morais, lei de justiça, de amor e caridade. Agora a gente fica perguntando assim, por que a lei de amor está junto com a lei de justiça e de caridade, né? Então, o que acontece? Quando Jesus nos diz amar ao próximo como a nós mesmos, ele na realidade nos dá uma lição de justiça, né? Para que eu seja justo, é necessário que eu ame o meu próximo como a mim mesmo. Kardec diz assim: o critério da verdadeira justiça é, de fato, o de se querer para os outros aquilo que se quer para si mesmo. Como não é natural que se queira o próprio mal, se tomamos o desejo pessoal por nossa norma ou ponto de partida, podemos estar certos de jamais desejar ao próximo, senão o bem. Uma lógica, né? Kardec foi muito claro. Qual que é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Eu vou desejar o mal para mim? Não, ninguém vai desejar o mal para ele mesmo. Então, se eu só vou desejar o bem para mim, eu também tenho que desejar o bem para o meu próximo. Mais do que lógico, né? Mais do que normal. E aí, então, o Emmanuel continua. Quem compreende sabe livrar os olhos e ouvidos do venenoso visco do escândalo, a fim de ajudar, ao invés de acusar ou
de servir. Então, quando nós mudamos o nosso foco e nós nos colocamos no lugar do outro, nós começamos a ver o problema do outro de uma forma diferente, né? Nós começamos a ter uma outra visão do problema do outro. Então, em vez de criticar, de julgar, eu começo a pensar que talvez o que ele precisa é de ajuda, não de julgamento, não de crítica, né? Começa a mudar essa forma que a gente vê. A gente lembra que a lei de amor está junto com a lei de justiça e de caridade. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Então, pelo amor e pela caridade, nós colocamos em prática a lei para todos. E a mesma lei, né? Tudo igual para todas as pessoas. Então, para ser caridoso, é necessário ter benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdoar as ofensas. Tudo amarradinho, né? Você começa a pensar, quer dizer, a lei de amor, de justiça e de caridade, né? Então, eu entendo que o outro, eu não posso prejudicar o outro. A partir do momento que eu não posso prejudicar ao outro, eu começo a ser mais justa nas minhas atitudes, eu percebo que a pessoa precisa de ajuda e não de crítica, boto em ação, lei de caridade. Ele vai se intercalando, né? E a gente passa a não criticar porque a gente começa a compreender o estágio de cada criatura, não é? Cada um está num estágio de evolução, tem um entendimento sobre a coisa. Eu já falei várias vezes da questão do ponto de vista da verdade, né? Aquela história de, se eu estou vendo aqui, eu estou vendo um controle remoto cheio de numerozinhos, de botãozinhos coloridos, tem vermelho, tem verde. Vocês vão falar para mim, não, eu estou vendo só um aparelho preto que tem uma fitinha branca no meio. É a mesma verdade, tá certo? Vista por prismas diferentes. E é isso que acontece com cada um de nós no nosso dia a dia, no nosso círculo de amizade, aonde nós estamos. Por quê? As pessoas têm entendimentos diferentes porque tiveram educação diferente, tiveram estágio diferente, passaram por encarnações diferentes, com situações diferentes. Então, nós jamais podemos achar que o próximo tem que pensar exatamente igual a mim, ou que o próximo tem que ter exatamente as mesmas atitudes que eu teria naquela situação. Até porque nem sempre sou eu que estou certo, tá certo? Normalmente eu acho que o meu ponto de vista é o ponto de vista mais adequado, mas isso não é real. Nós mesmos, eu tenho a impressão que todo mundo já deve ter passado por uma situação de falar assim, nossa, eu achava que era diferente isso. Eu pensava de outra forma sobre isso. E é muito comum. A gente tem visto ultimamente aqueles videozinhos na internet, né? Nossa, se não me contasse, eu nunca ia saber para que serve um determinado item, para que inventaram aquilo. Então, é mais ou menos isso. Nós temos a oportunidade de ir mudando, de ir aprendendo, de ir evoluindo, e às vezes, um ponto de vista que temos hoje não vai ser mais o mesmo ponto de vista de amanhã, porque passamos por mudanças, por aprendizados que nos trouxeram maior conhecimento daquele assunto. Então, cada um está num estágio, e eu tenho que respeitar a individualidade de cada um para poder estar ajudando, né? E para poder efetivamente colocar em prática a caridade nesse ato contínuo que faz parte da nossa existência. É necessário trazer o coração sob a luz da verdadeira fraternidade para reconhecer que somos irmãos uns dos outros, filhos de um só Pai. Eu vou falar para vocês que não é só na palavra que a gente... somos todos os irmãos, vivendo em fraternidade. Não é bem isso, não. A gente é irmão mesmo. Se a gente for pesquisar a nossa ancestralidade, nós somos todos herdeiros do homem de Neandertal. Logo,
Nosso parentesco vai se juntar num determinado lugar e num determinado momento. Somos todos nascidos do mesmo pai. Somos todos filhos da mesma herança genética. Isso materialmente. Fora a questão espiritual. Acreditamos na reencarnação. E reencarnamos em cada momento em situações diferentes. Às vezes nós somos pai, às vezes nós somos filho, às vezes nós somos irmão, às vezes nós somos avô. Às vezes... No final das contas, posso ter já nascido na mesma família de todos vocês que estão aqui. Não é? E às vezes eu sinto isso. Cada vez que eu chego aqui no Bezerra, eu falo, gente, essa minha família é maravilhosa. Sinto como uma família, porque a gente se sente como se estivesse numa família, talvez porque tenhamos encarnado em outras existências na mesma família. E aí, então, espiritualmente, somos mais irmãos ainda. Porque nós não sabemos, não nos lembramos dessa relação, mas ela efetivamente aconteceu. E se nós somos irmãos, nada melhor do que nos tratarmos com fraternidade. E aí muda, não é assim, somos irmãos em fraternidade, né? Não, a gente é irmão mesmo, então a gente tem que ser fraterno um com o outro. Enquanto nos demoramos na escura fase do apego exclusivo a nós mesmos, encarceramo-nos no egoísmo e exigimos que os outros nos amem. Nesse passo infeliz, não sabemos querer senão a nós próprios, tomando os semelhantes por instrumentos da nossa satisfação. Mais uma vez, o bendito do egoísmo fazendo os seus estragos na nossa existência. Egoísta que somos, nós achamos que nós somos o centro do universo e que tudo tem que girar em volta da gente. E a gente sofre as consequências disso. Porque nós não somos o centro do universo. E a gente tem muito pouca aceitação disso. Nós queremos que tudo seja do nosso jeito, da nossa forma, como nós achamos. E o nosso pensamento é o correto, o jeito que nós agimos é o correto. É esse sempre o pensamento. Por quê? Porque nós somos egoístas e a gente se deixa levar pela materialidade da existência que nós estamos tendo agora. Nós nos esquecemos que tudo isso é transitório. É transitório. A hora que nós tivermos esse pensamento, nós vamos começar a ter uma outra visão da vida, da materialidade e do amor. É transitório. Estamos aqui temporariamente e é um tempo muito curto. É muito rápido. De repente, eu já estou com 60 anos. E para mim, foi esses dias que eu era criança. Eu me lembro de cada detalhe. Então, passa muito rápido, a gente nem percebe o quanto passa depressa. Então, é transitório e é temporário. Nossa verdadeira vida é a vida no plano espiritual. E nessa vida do plano espiritual, esse egoísmo que nós temos não vai servir de nada. Absolutamente nada. Porque a materialidade, nós vamos deixar tudo aqui. A gente vai levar só aquilo que a gente aprendeu a nível espiritual, a nível de valores morais, o resto fica tudo por aqui. Segundo a lei de evolução, o homem deve progredir, mas sozinho não o pode fazer porque não possui todas as faculdades. Ou seja, ninguém detém todo o conhecimento. E é muito importante quando a gente vê a questão da lei de evolução, porque pela lei de evolução, ninguém evolui sozinho. Ninguém. Nós evoluímos a partir das nossas relações sociais. À medida em que eu vou aprendendo a amar aqueles que estão à nossa volta. E amar que a gente diz é amor, aquele amor incondicional. Não é o amor de marido e mulher, não é o amor paixão, aquele amor apego que a gente tem para os filhos, para os netos. Não é esse amor. É aquele amor incondicional onde eu consigo enxergar o outro em todas as situações, onde eu consigo me entregar para o outro de forma leve, A hora que nós atingirmos esse estágio, talvez a gente não precise mais encarnar aqui no planeta Terra. Agora, se todo mundo atingir, nós vamos ter um planeta
crístico, né? Um planeta maravilhoso. Então, esse é o nosso objetivo. Como a gente alcança isso? A partir das relações sociais. É através da minha relação com o próximo que eu vou atingindo esse objetivo de evolução e de chegarmos a ser seres crísticos, tá? Então, mas a gente precisa dessa relação social. A necessidade de viver em sociedade acarreta para o homem obrigações, e a primeira de todas é de respeitar os direitos do semelhante. O meu direito termina aonde começa o direito do outro. Né? E aí voltamos de novo para a lei maior, amar o próximo como a si mesmo, que fica batendo sempre. Mas se realmente amamos os companheiros de caminho, a paisagem da vida se modifica, fala Emmanuel. E de vez que a claridade do amor nos banhará a visão. Eu lembro um encontro que a gente teve com o Divaldo, que ele nos chamava para enxergarmos os invisíveis ao nosso lado. Quem eram os invisíveis, né? Aqueles que passam do nosso lado, um gari varrendo uma rua, a moça do café na empresa, que a pessoa vem e entrega o café para você, às vezes você nem fala obrigada, você nem... Né? Porque são invisíveis na sociedade. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Que se nós, eventualmente, se nós conseguirmos atingir esse grau de amar o nosso próximo, não vai haver mais invisíveis. Porque a gente consegue enxergar o outro. E é isso que Emmanuel fala, né? A claridade do amor nos banhará de visão. Então, nós começamos a enxergar as pessoas, e não só enxergar as pessoas, mas às vezes até enxergar as dores daquele que está ao nosso lado e que às vezes a gente não percebe. Porque a dor do outro é invisível para nós. A gente não percebe. Hoje nós estamos vivendo assim, um momento muito crítico de suicídio de adolescentes, de jovens, é uma quantidade muito grande. Eu não sei, no meu nível de convivência, vira e mexe você escuta falar de um adolescente que se suicidou. E os pais, a hora que vão relatar o fato, sempre ficam naquela situação: nossa, mas eu não percebi em momento algum que ele estava com problemas a esse nível. Por que a gente não percebeu? Porque no nosso egoísmo nós estamos percebendo só o nosso nariz, o nosso corpo, a gente não consegue enxergar um pouco mais além, é muito difícil. A hora que a gente aprender efetivamente a amar, aí a gente começa a identificar isso, a identificar as dores do nosso colega de trabalho, eventualmente, que está ali do lado, trabalhando do nosso lado, está com problema, está com tudo, e a gente nem sabe, porque a gente não perguntou, não é? A gente até viu que estava de mau humor, que não estava muito bem, mas aí você olha para a pessoa, acha que ele não falou bom dia porque está de mau humor, e tudo bem. Será que ele não falou bom dia porque está com problema, que precisa falar, precisa de um ombro amigo? Então a gente, às vezes, não enxerga isso que está à nossa volta, né? E a mudança do nosso conceito talvez faça com que a gente comece a enxergar as coisas que estão à nossa volta. Ama, pois, assim como a lama jamais ofende a luz, a ofensa não mais te alcançará. Por que a ofensa não vai mais me alcançar? Olha que sublime é isso, né? Porque quando nós aprendemos a amar, nós começamos a aceitar a ignorância do outro. E eu estou falando ignorância, não é ignorância de ser mal educado, que é como a gente usa normalmente a expressão de ignorância. Eu estou falando ignorância de falta de conhecimento, de falta de... às vezes o outro não tem noção do que ele está falando, o quanto ele está nos ofendendo, o quanto ele está nos agredindo, porque ele está num outro estágio de evolução. E aí a gente entende quando Jesus na cruz, né, disse: perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Porque é isso, quando nós agimos de forma errada, na maioria das vezes a gente não tem noção do que a gente está fazendo. A gente não sabe o que a gente está fazendo. A gente está provocando mal para o outro, a gente está provocando ofensa para o outro, porque a gente não tem noção das consequências disso para nós espiritualmente. Se nós tivéssemos essa noção, talvez nós não tivéssemos aquele comportamento.
Falta esse conhecimento. E eu falo que a doutrina espírita, nesse sentido, ela é extremamente libertadora. Porque nós conseguimos analisar as consequências dos nossos atos. Basta a gente fazer como Santo Agostinho ensinou, né? A hora que a gente deitar a cama no travesseiro de noite, vamos analisar o nosso dia. O que nós fizemos? Será que eu ofendi alguém? Será que eu magoei alguém? Será que eu deveria ter tido um outro pensamento, uma outra atitude, um outro comportamento? Quando eu começo a me autoanalisar, eu começo a identificar os erros em mim e eu vou melhorando gradativamente. No dia seguinte, se eu for ter a mesma atitude, eu vou falar, nossa, eu já analisei que essa atitude não é uma atitude legal. Então, isso é muito importante na nossa vida, a gente começar a se autoanalisar. Sabemos que a miséria é fruto da ignorância e auxiliarás a vítima do mal, nela encontrando o próprio irmão necessitado de apoio e de entendimento. Às vezes ele está na ignorância e precisa do nosso apoio para poder entender aquela situação, para entender aquele momento. E aí eu passo a não me magoar mais, porque eu consigo entender que o outro precisa da minha ajuda. O outro não está me agredindo, ele precisa de ajuda. Essa é que é a realidade. Tá? Aprenderás a ouvir sem revolta, ainda mesmo que o crime te procure os ouvidos, e cultivarás a ajuda ao adversário, ainda mesmo quando te vejas dilacerado, porque o perdão, com o esquecimento absoluto dos golpes recebidos, surgirá espontaneamente em teu espírito, assim como a tolerância aparece natural na fonte que acolhe no próprio seio as pedras que lhes atiram. Então, todo o mal que eventualmente provocarem, a gente começa a entender, a gente começa a aceitar, não se sente mais ofendido e, ao contrário, estende a mão, vamos ajudar. E aí é aquela história de oferecer a outra face, né? Por que eu ofereço a outra face? Porque eu compreendo que ele está na ignorância, na falta de conhecimento, ele não sabe ainda as consequências dos atos. E a partir do momento que nós começamos a entender isso, a gente consegue a enxergar no outro essa situação. No Evangelho segundo o Espiritismo, Lázaro nos traz a sua contribuição sobre a lei de amor. Ele diz o seguinte: o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevado à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido só tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos, e o amor é o requinte dos sentimentos. Então vocês percebem que ela é como se fosse uma cadeia, né? A gente começa pelo instinto de sobrevivência, de necessidade, e a gente reage a todas as ações, passa para o sentimento, e a sublimação do sentimento é o amor, que na verdade é o ponto de partida, né? Aí a gente se pergunta, em que estágio será que nós nos encontramos? Né? Aí é uma autoanálise que a gente tem que fazer. Tem uma análise que eu achei muito interessante sobre essa passagem, quando os doutores da lei perguntam a Jesus, né, qual seria o maior mandamento, então ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo semelhante a esse, que é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E aí tem uma explicaçãozinha para essa passagem, se não me engano foi do Carlos Pastorino. Ele diz assim: Jesus se dirige a todos indistintamente, iniciando por aqueles cujo amor ainda não ultrapassou a matéria. Ele fala de todo o seu coração. Então ele usa o coração como símbolo concreto da matéria, esse momento onde a gente ainda é instinto, né? Segue falando àqueles que o amor vai além da matéria, o amor que toca a alma, então de toda a sua alma,
e finaliza dirigindo-se àqueles que já atingiram o amor entendimento, o amor razão, que é de todo o seu espírito. Então é como se ele falasse nessa passagem da evolução do ser humano, né? Saindo do princípio, né? Quando nós somos só instinto, e chegando ao amor. Então, fiquem tranquilos, a gente vai atingir esse estágio, tá? E eu gosto de falar que Jesus falou que nenhuma das suas ovelhas se perderia. Então a gente vai aprender, de uma forma ou de outra, a gente vai chegar nesse estágio, tá? E aí, Emmanuel continua: à medida que no dia a dia nos dedicamos a amar o nosso próximo, contribuímos para a construção da nossa felicidade e daqueles que nos rodeiam e avançamos no nosso processo de evolução. E Bezerra, numa psicografia de Divaldo Franco, nos diz assim: o grande antídoto para todos os males é o amor. O amor que doa e não se preocupa em receber nem mesmo o sorriso do beneficiário, que é esse amor incondicional. É o amor que simplesmente ama, ele não pede nada em troca, ele ajuda, ele põe em prática a caridade sem esperar que haja retribuição, sem esperar nada em troca. Segundo Bezerra, essa é a grande vacina para os males da humanidade. Então, é o caminho que nós teríamos. E aí Emmanuel finaliza dizendo o seguinte: ama e compreenderás, compreende e servirás, sempre mais cada dia, porque então permanecerás sob a glória da luz, inacessível a qualquer incursão das trevas. E a felicidade de amar, com certeza, vai transformar a nossa vida. É um texto belíssimo e eu acho que cabe a gente fazer uma reflexão sobre isso, sobre como estão os nossos sentimentos, tá? O quanto nós temos amado. E a começar pelo próximo mais próximo. Quem que é o próximo mais próximo de nós? São os nossos familiares, né? São os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso marido, a nossa sogra, nosso cunhado, nossa cunhada. Essa família que veio conosco nessa existência é o nosso próximo mais próximo. Então a gente tem que começar esse trabalho de amor dentro de casa. É fundamental, porque a partir daí nós vamos conseguindo levar isso para outros locais. Se eu não consigo amar nem o meu irmão que está dentro de casa, como é que eu vou conseguir amar o nosso irmão de jornada? Né? É muito difícil. Então, começa esse trabalho dentro de casa. Sabe? Se está de mal porque brigou com o irmão, porque brigou com uma irmã, porque brigou com o filho, vai lá, perdoa. Entende que talvez esse irmão, talvez essa pessoa que de alguma forma nos agrediu verbalmente, ela na verdade ainda não tinha conhecimento suficiente, não entendia perfeitamente o que estava acontecendo. E se nós temos esse conhecimento, cabe a nós estendermos a mão. Certo? Porque nós sabemos disso. Nós já temos essa noção. Nós podemos, às vezes, ter dificuldade, que aí também está dentro do nosso estágio de evolução. Eu não consigo perdoar, eu não consigo esquecer, eu não consigo... Então, tem que trabalhar o perdão, começar pelo auto-perdão para poder aprender a perdoar o outro, porque primeiro a gente tem que se perdoar, para depois perdoar o outro. Então, se nós não estamos dentro de casa e nós temos um problema, a gente tem que tentar harmonizar dentro de casa. Primeiro passo para a gente conseguir alcançar esse amor incondicional é se a gente conseguir ter esse amor incondicional dentro de casa. É ir falar com o nosso irmão, sabe? Estender a mão. Às vezes o outro também não está respondendo para nós porque ele acha que ele também está certo. E fica sentado. Não, mas por que ele não veio falar comigo? Por que ela não veio falar comigo? Né? Eu não esqueço uma vez que uma das nossas colaboradoras estava brigada com o marido, né? Ela não estava falando com o marido.
Ela só estava conversando com ele de bilhetinho na geladeira, né? E aí eu falei para ela, mas por que você está brigada com ele? O que aconteceu? Ela falou, não sei, ele parou de falar comigo, eu parei de falar com ele também. E normalmente é essa a nossa reação. Às vezes o outro não falou porque, sei lá, acordou de mau humor, achou que já tinha falado bom dia. Então, e a gente leva pelo prisma do nosso egoísmo individual. Ele não quer falar comigo? Eu também não vou falar com ele. Né? E estavam fazia 2 semanas já mandando bilhetinho um para o outro na geladeira, sabe? Não sabia nem por que não estavam conversando. Então, vamos conversar, vamos dialogar, é muito importante isso, para que a gente possa restabelecer esses laços e efetivamente nós comecemos a ser irmãos de todos mesmo, né? Que esse amor realmente possa se ampliar dentro da nossa casa, do nosso pensamento e do nosso ser. Tá? Muito obrigada, vamos fazer a nossa prece. Esqueci da música, pera lá. Senhor, mais uma vez queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Agradecer todas as bênçãos que temos recebido, que são muitas, e que nos colocam sempre como devedores de imenso amor. Que possamos compartilhar esse amor que recebemos todos os dias. Que possamos ampliar esse leque de amor para levar boas vibrações para todos os lugares aonde formos. Que possamos ter sempre um bom pensamento, uma boa atitude, e que possamos ser exemplo para aqueles que estão à nossa volta. Que sejamos sempre verdadeiros instrumentos a serviço do Cristo, tentando ao máximo auxiliar a todos aqueles que estão à nossa volta. Que essa vibração de amor possa se estender para os nossos lares, para o nosso trabalho, possa se estender nesta casa que nos abriga, envolvendo a todos com muita luz, com muito amor. Envolva também este bairro, essa cidade, e que seja uma grande onda de amor e de luz invadindo o planeta todo, fazendo com que os governantes pensem sobre suas atitudes, pensem no povo, às vezes inocente, sofrendo as consequências das guerras. Que todos possam ser envolvidos no amor infinito, que cubra essas regiões de luta e de guerra. Que cubra todos os governantes que podem de alguma forma ajudar e amparar. Que envolva todos os pequeninos que estão em sofrimento e que ampare a todos com essa vibração bendita do amor e da luz de Jesus. Jesus precisa de cada um de nós. Precisa dos nossos bons pensamentos, das nossas boas atitudes, das nossas boas ações, como trabalhadores nessa seara. Que sejamos esse fiel trabalhador. Que possamos estar disponíveis para o trabalho no bem e no amor. Envolve-nos, Senhor, na sua luz, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.